E aqui entra num outro ponto que é uma discussão interessante da gente fazer, que é quando não aplicar o gesso, né? Então, tem produtores rurais que eles têm uma mentalidade, digamos assim, que o gesso agrícola, ouviram a gente falando aqui um conceito de aprofundamento do potássio, do cálcio, do magnésio e tudo mais. Então dizem, não, nós vamos ter que aprofundar. Para aprofundar as raízes, eu vou utilizar o gesso agrícola. Mas também a gente tem que ter critério e dizer, opa, não é hora de tu aplicar o gesso agrícola. Tem que ter uma outra coisa a mais aqui para a gente bater um martelo se realmente vai ser efetivo, se realmente vai dar resultado. Então, sem análise de solo de 0 a 20 aqui. Por que 0 a 20, Jonathan? Porque primeiro é uma questão condicionante, né? Eu faço a camada 0 a 20, que é a chamada camada arável, a camada mais superficial do meu solo, eu tenho que fazer todo ano. E eu tenho que saber como é que estão as condições do meu solo, né? Então, por exemplo, se eu tiver com um nível de magnésio muito baixo, pode ser com que, se eu não tiver análise de 0 a 20, eu aplique o gesso e eu acabe lixiviando o magnésio e tendo um problema com falta de magnésio na camada de 0 a 20. Então isso tem que ser analisado. Primeiro, sempre, a primeira correção que eu faço no meu solo, do que é, pessoal? Da calagem, utilizar o calcário quando for necessário. A partir do momento que eu tenho o meu pH do solo em condição ideal, eu consigo fazer outras correções e também utilizar outros produtos. Eu consigo fazer uma fosfatagem, uma potassagem, aqui propriamente uma gessagem quando o meu solo estiver ok, tá? E sem análise de solo também abaixo dos 0 a 20. Então, pode ser um outro extrato aqui, de 20 a, por exemplo, diferente de 20 a 40, pode até ser, mas o que a gente mais recomenda aí é que seja de 20 a 40 centímetros, para ver se existe a necessidade de gessagem. Eu posso fazer inferior aos 40 centímetros, eu posso fazer, por exemplo, uma análise de 40 a 60, pode fazer. Sabe por que o pessoal está começando a se atentar, inclusive com camadas mais inferiores ao que os 40 centímetros? Porque a gente viu, e está se vendo cada vez mais, que tem que ter uma melhoria de perfil de solo que aumente ainda profundidades maiores do que isso. Então imagina uma cultura perene, se ela não vai aprofundar até os 60 primeiros centímetros. Então, se tu for ver, o que é os 60 primeiros centímetros? Aqui, estou com a minha régua aqui. Então, aqui é 30 centímetros do teu solo, né? 60 centímetros seria o dobro disso. Será que uma cultura perene, um café, uma frutífera de maneira geral, não iria aprofundar a mais do que 40 centímetros? Sim. Então, o pessoal já está começando a recomendar que seja feito também um monitoramento de subsuperfície, né? A primeiro momento, os produtores que chegam para a gente indica fazer em áreas de abertura de 0 a 20 e de 20 a 40. E monitorando a de 20 a 40 cada 3 a 5 anos. Então, fez uma análise química agora, depois, daqui 3 anos, você faz novamente naquele teu talhão específico uma nova análise de 20 a 40, verificar como é que está o perfil. A partir do momento que eu vou melhorando meu solo, que eu vou trabalhando ele com a questão da matéria orgânica, da CTC, dos teores dos nutrientes, eu consigo descer mais na análise desse perfil, tá? Aí eu posso fazer, inclusive, decidir fazer uma análise de 40 a 60. A partir do momento, é claro, que aquela camada superior do meu solo já esteja ok, já esteja corrigida. Se não houver alumínio e sódio tóxico em qualquer profundidade, então tem lá na minha análise de solo, geralmente de 20 a 40, um parâmetro que é o M%. O M% é a saturação minha por alumínio. Então, se eu tiver lá uma saturação de alumínio de 1%, já é indicativo aí que eu não devo fazer a minha gessagem. É muito baixa a saturação por alumínio, é um teor muito baixo de alumínio. Aí eu começo a ter saturações mais altas, vamos supor aí de 10%, e eu coloco na minha área também milho. Então o milho eu faço, por exemplo, soja-milho, né? Soja-milho é o indicativo que eu tenho que fazer também a gessagem, que vai dar resultado a partir que eu tenha na camada subsuperficial uma saturação de alumínio maior do que 10%. Se a saturação V%, o teor de cálcio
não for baixo de 20 a 40 também é um indicativo que eu não devo fazer a minha gessagem. Outra coisa, quando o teor de potássio e de magnésio for baixo, menor do que 1 centimol de carga e de magnésio de 0 a 20, por exemplo, então eu posso estar levando esse meu potássio e esse meu magnésio para camadas inferiores, está lixiviando ele, e aí não fica interessante. Por quê? Do que adianta eu fazer uma correção do meu solo, por exemplo, com uma gessagem, e eu estou tirando da camada superficial e levando para baixo? Também não faz sentido. Eu tenho que ter esses teores desses nutrientes corrigidos, né? Da onde? Ou vem aqui através de uma adubação orgânica, de uma cama de frango ou de uma potassagem que eu faço. De magnésio a gente faz principalmente então com a calagem, com o calcário. Então, primeira coisa, verificar como é que está também a camada de 0 a 20 para eu não ter problema quanto à lixiviação de alguns cátions interessantes. Quando precisa de calagem de 0 a 20, também não devo fazer a minha gessagem. Então, eu verifiquei lá. Vamos supor, utilizando um exemplo prático aqui, que eu tenha a minha saturação de 0 a 20, a saturação por bases, né? Esteja de 40% e eu vá plantar soja. Que a saturação de soja indicada é de 60%. Mas na mesma área eu vou plantar depois da soja o milho, que a saturação por base indicada, que para o meu estado é de 70%. Então o que eu faço primeiro? Primeiro eu vou fazer a calagem, tá? Eu faço uma calagem. Não faço gessagem no mesmo momento. Tá? Não faz gessagem no mesmo momento. Dê um espaçamento aí. Se for possível, no outro ano você faz a gessagem. Se você quiser fazer no mesmo ano, dê um espaçamento de pelo menos, no mínimo, 60 dias. 90 dias até mais é o ideal, para você não ter problema quanto a, por exemplo, ter uma lixiviação excessiva dos cátions magnésio e cálcio, ok?